Em 2002, estreava um dos filmes mais importantes da história dos super-heróis, o Homem-Aranha de Sam Raimi. Esse foi um tipo de filme que moldou uma geração inteira. Sam Raimi, ele era um grande fã do Homem-Aranha, e é claramente que isso daí fez toda a diferença. O filme não só apresentou o herói para o grande público, mas ele também entendeu o Peter Parker, e mesmo com suas diferenças ali em relação aos quadrinhos, muito do que torna esse personagem tão icônico tá aqui nesse filme. Mas não é só isso que faz esse filme ser tão memorável. Tem muitos outros detalhes que ajudam a enriquecer ainda mais esse universo. Então, salve rapaziada, eu sou o Bart, e hoje bora falar sobre o Homem-Aranha de 2002, que não é só um dos filmes mais importantes do Cabeça de Teia, mas também de todo o universo de super-herói. Então, bora aí ver o que faz esse filme ser tão especial e por que até hoje ele é considerado um dos melhores filmes do Homem-Aranha. E bom, antes da gente ter esse Homem-Aranha 1 que a gente conhece hoje em dia, já houve várias tentativas fracassadas de fazer uma adaptação do personagem para o cinema. Durante anos, vários estúdios aí foram brigando pelos direitos do Homem-Aranha, apesar quem não queria, né, fazer algo do Homem-Aranha naquela época, já que era o personagem mais famoso da Marvel. Porém, esses projetos iam sendo engavetados um atrás do outro. Talvez o caso mais curioso seja o do James Cameron, que vale a pena mencionar aqui, já que ele chegou a escrever um roteiro para o filme lá nos anos 90, só que a ideia dele era uma pegada bem diferente, era mais sombria, com Peter Parker mais rebelde, cenas adultas e até mesmo palavrões ali no filme, bem diferente do que a gente conhece hoje em dia. Segundo alguns rumores da época, ele queria o Leonardo DiCaprio como Peter e o Arnold Schwarzenegger como Dr. Octopus, só que mais uma vez surgiram problemas e acabou atrapalhando tudo, fazendo o projeto nunca sair do papel. E o Cameron acabou deixando a produção e a coisa ficou parada ali por bastante tempo, tanto que foi só no final dos anos 90 que a situação começou a mudar de verdade. A Sony conseguiu reunir os direitos do personagem e colocou o projeto para andar. E foi aí que entra o Sam Raimi, conhecido por filmes de terror como Evil Dead. Ele parecia uma escolha meio estranha à primeira vista, tanto que ele não era nem o favorito da Sony para dirigir esse filme, porém o Sam Raimi, ele era um grande fã do Homem-Aranha desde criança. E mais do que isso, esse personagem tinha um peso muito forte na vida pessoal dele, já que o motivo do Sam Raimi ter conhecido o Homem-Aranha foi por conta do irmão mais velho dele, o Sander, que acabou apresentando os quadrinhos para ele quando eles eram mais novos. Infelizmente, o Sander acabou falecendo ali aos 15 anos, e como eles liam essas histórias juntos, o Sam acabou criando uma conexão ainda mais profunda com o personagem. Então o Homem-Aranha não era apenas o herói favorito dele, ele era um símbolo emocional muito forte na vida pessoal do Sam Raimi, e esse carinho foi um dos principais motivos que fizeram ele conseguir dirigir o filme. Ele simplesmente mostrou o quanto aquilo significava para ele. Já nos bastidores, a escolha de elenco ela também teve ali seus dilemas. A Sony inicialmente ela não queria o Tobey Maguire no papel principal, já que eles achavam que ele não tinha o visual de um super-herói. Porém, o Sam Raimi insistiu bastante, ele queria alguém que parecesse comum, alguém que o público pudesse acreditar que ele seria o Peter Parker. E o Tobey se dedicou bastante para fazer esse papel, ele fez dieta, treinou, se preparou bastante e acabou que no teste ele se mostrou que ele era a escolha certa para o papel, já que para a história que o Sam Raimi queria contar, isso fazia muito sentido, já que ele não queria fazer apenas um filme de super-herói com ação e efeitos especiais, ele queria contar a história de um garoto comum que precisava lidar com esses poderes incríveis, com responsabilidades e dramas pessoais, e assim fazer qualquer pessoa se identificar com aquele personagem. Ele queria entregar uma história que todo fã do Homem-Aranha tava esperando, e foi isso que mudou tudo e fez esse sucesso aí pra essa franquia. E só até aqui a gente já vê a dedicação que o Sam Raimi colocou nesse projeto. Foi um filme feito de fã pra fã, e apesar de ter sim algumas diferenças aqui nos quadrinhos que eu vou mencionar aqui no decorrer do vídeo, muita coisa essencial sobre o personagem tá aqui. O Sam Raimi, ele entendeu sim os dilemas do Peter, o universo ao redor dele, e ainda colocou pequenos detalhes que juntos eles fazem uma diferença enorme. E é claro que esses detalhes eu vou comentar mais à frente do vídeo, já que antes disso eu acho que é muito importante a gente entender quem é esse Peter Parker. Esse Peter Parker aqui, a gente pode ver que ele é uma versão bem humana e emocional do personagem. Talvez seja por isso que até hoje muitos lembram dele como a melhor versão do Homem-Aranha. Isso não acontece por acaso. O Sam Raimi sabia que o que tornava o Homem-Aranha especial não era apenas os seus poderes, mas também as dores, os sacrifícios, os dilemas e como o Peter lida com tudo isso. Lá no meu vídeo do Espetacular Homem-Aranha eu falo um pouco sobre como o Peter do Tobey acabou criando no imaginário do grande público a ideia de que o Peter Parker nos quadrinhos é exatamente dessa forma, uma pessoa bem mais tímida, que não retruca ninguém, é mais ali acuado, né? Eu não vou abordar muito isso aqui no vídeo, porque lá tá bem completinho, já que eu trago alguns exemplos dos quadrinhos e tudo mais. Porém, no geral mesmo, eu não acho que essa mudança seja uma coisa ruim, tanto que lá no meu vídeo eu não falo isso com um tom de crítica. Eu acho que essa versão que o Sam Raimi quer apresentar faz sentido pra história dele, então eu acho que funciona bastante aqui dentro. Já que aqui o Peter, ele é tímido, ele é atrapalhado, ele vive sendo humilhado, e ele tem uma vida bem longe ali do ideal. Porém, a gente vê que o Peter, ele vai sempre tentando fazer a coisa
certa. E é aí que tá o ponto principal. O Peter, tanto aqui nesse filme quanto no restante da trilogia, ele é movido por culpa e responsabilidade. E muito desse tom aqui, ele vem muito dos quadrinhos clássicos do Stan Lee e do Steve Ditko. A essência do personagem sempre foi essa, dele ser aquele personagem que sofre, que se culpa, que erra, porém, mesmo assim, ele continua tentando e tentando. A vida do Homem-Aranha, ela sempre precisa interferir na vida do Peter Parker, e o Sam Raimi entende isso muito bem. E o Tobey, ele manda muito bem aqui nesse papel, ele passa direitinho esse lado mais bondoso e inseguro do Peter. Ele pode não ser o Homem-Aranha mais engraçado, já que o que me incomoda um pouco aqui é esse Homem-Aranha ser bem caladão, tá ligado? Porém, o Sam Raimi, ele acaba equilibrando isso bem, trazendo um humor vindo de outros personagens ali ao redor do Peter Parker. Então, dá pra passar um leve pano, né? Mas um ponto positivo é que essa versão ela entende perfeitamente a frase "com grandes poderes vem grandes responsabilidades", porque o roteiro ele faz a gente sentir o peso dessa escolha. A evolução que o Peter tem aqui no decorrer do filme, ela é muito bem feita. No começo ele é apenas um garoto que sonhava em conquistar a menina do colégio. A gente vê ele ali tentando ganhar a aprovação dos outros o tempo todo, seja quando ele briga com o Flash e espera ele ser aplaudido, ou quando ele entra na luta livre só pra poder comprar um carro e impressionar a Mary Jane, e isso tudo porque ele queria se sentir aceito. E é justamente essa busca que faz ele ignorar quem mais o aceitava do jeito que ele era, o Tio Ben. O Tio Ben é e sempre foi o coração da origem do Peter Parker, e o Sam Raimi sabia disso muito bem. Tanto que o filme, ele constrói a relação desses dois de uma forma muito bem feita, com conselhos, carinho, algumas frustrações ali. Você sente que realmente o Tio Ben cumpre esse papel de pai na vida do Peter. Tanto que quando ele fala aquela clássica frase "com grandes poderes vem grandes responsabilidades", é o que é pra ensinar, pra guiar ele. E quando o Peter acaba ignorando esse aviso e acaba perdendo o seu tio por causa disso, nasce ali não só um herói, mas também toda essa culpa que ele vai carregando pra sempre aí no decorrer da trilogia. Já a Tia May, ela vira meio que um símbolo de compaixão, já que é a Tia May que sempre traz ele de volta nos momentos difíceis. Seja mais à frente do filme, quando ele tem aquela conversa com a Mary Jane e a Tia May acaba aconselhando ele ali, ou também ali logo após a morte do Tio Ben, onde o Peter acaba se formando ali no colégio, ele passa por um momento bem difícil, e é a Tia May que vai ali aconselhar ele. E é depois dessa conversa que os dois têm, que a gente vê o Peter olhando pro desenho do uniforme do Homem-Aranha, e é a partir dali que o Homem-Aranha nasce naquele filme. Então a gente vê que o Tio Ben e a Tia May, eles são de extrema importância pro Peter se tornar o Homem-Aranha aqui nesse universo. E a gente acompanha todo esse crescimento desse personagem ao longo do filme. Ser o Homem-Aranha pra ele não é fácil, ele tem que abrir mão de muita coisa. A gente vê que toda vez que ele entra em ação como Homem-Aranha, o Peter Parker acaba sofrendo de alguma forma, seja se atrasando em algum compromisso, ou até mesmo a ver pessoas próximas a ele correndo perigo. E tudo isso leva esse personagem a ter um grande crescimento no decorrer desse primeiro filme, já que no começo ele é apenas aquele garoto que queria conquistar a garota no colégio, e no final ele acaba se tornando um homem que entende que amar é às vezes deixar a pessoa aí também, porque ele estando com a Mary Jane significa que ele vai colocar ela em risco em algumas vezes, e é claro que ele não quer que isso aconteça. É claro que esse dilema ele é muito mais bem explorado ali no segundo filme, já que no primeiro filme aqui o Peter ele acha que ele não pode ser feliz e ser o Homem-Aranha, então isso daí vai ser mais abordado lá na frente. Então se você quiser acompanhar essa evolução de perto, já se inscreve no canal para também não perder o vídeo do Homem-Aranha 2, e já deixa o like também se você estiver curtindo aí. E bom, como eu falei da Mary Jane, bora também se aprofundar um pouquinho aí sobre ela. Aqui a Mary Jane é interpretada pela Kirsten Dunst, e mano, essa atriz aqui eu acho ela visualmente muito parecida com a Mary Jane, tá ligado? É claro, quando ela tá ruiva, né? Já a personagem, nem tanto. Essa Mary Jane aqui, ela tem diferenças ali em relação à sua versão dos quadrinhos, já que nas HQs ela é introduzida como uma personagem bem festeira, confiante, com um jeito bem mais explosiva, já que nos filmes você não sente essa mesma energia vindo dela. Porém, em ambas as versões, esse jeito dela tá bem ligado ao passado traumático envolvendo ali sua família. Nos quadrinhos, esse comportamento mais pra cima é usado meio que como uma espécie de camuflagem pra esconder toda a dor que ela carrega por conta do seu passado, tanto que em alguns momentos outros personagens acabam enxergando ela como alguém superficial. E mesmo com as diferenças em relação aos quadrinhos, o filme acerta em trazer um passado parecido. Aqui ela também vem de uma família complicada, com um pai agressivo, uma mãe ausente, e isso já mostra que por trás daquela garota popular da escola tem uma menina cheia de inseguranças, que cresceu buscando aprovação. Isso se reflete muito nos
dos relacionamentos dela, primeiro ali com o Flash, que é aquele valentão popular da escola, depois com o Harry, o típico garoto rico, ela se apega muito na ideia de estar com alguém que seja bem sucedido socialmente, como o Flash, ou financeiramente, como o Harry, para que eles possam validar quem ela é. Só que tem um ponto de virada muito importante, que é a conversa dela com o Peter ali no quintal. Ali a gente vê a Mary Jane sendo ela mesma de verdade pela primeira vez. Ela começa a falar sobre os seus sonhos, ficando ali meio que sem graça em admitir pro Peter que ela sempre sonhava em ser atriz, e quando o Peter, do jeito mais puro possível, acaba apoiando ela e acredita no talento dela, dá pra você ver que aquilo mexe com ela de verdade, porque ninguém nunca tinha olhado pra ela desse jeito, já que muitos queriam estar com ela por conta da beleza dela, por conta do status de estar com uma garota linda igual a Mary Jane. Talvez o Harry até amasse ela mesmo, mas nenhum deles enxergavam quem ela era de verdade, como alguém que tinha algo ali a construir, e é nesse momento que o Peter se mostra essa pessoa que muda tudo. A partir dali, o relacionamento dos dois vai crescendo de uma forma mais natural, que não é só aquela paixão de colégio, é uma conexão real entre eles. E isso é muito importante para justificar o final do filme, porque quando ela diz que ama o Peter Parker e não mais o Homem-Aranha, é porque ela finalmente entende que ela não quer mais se moldar pelos outros, ela quer alguém que veja quem ela realmente é. E o único que fez isso até aqui foi o Peter. E esse fechamento funciona muito bem, porque faz sentido com todo o desenvolvimento que a personagem teve até aqui. No geral, a Mary Jane aqui no Homem-Aranha 1, ela funciona bem. Ela tem um bom arco, ela tem motivações que fazem sentido, já que a gente tem todo aquele background dela, que o próprio roteiro acaba nos mostrando. A única coisa que dá pra gente criticar é o fato dela trair o Harry. Dá até pra você passar um pano ali, tentando argumentar que é por conta do passado dela, ou pelo fato dela ainda ser muito jovem, então é comum errar nessa fase. Porém, o problema é que isso aqui acaba se repetindo nos próximos filmes, e aí começa a dar aquela incomodada. Mas isso aí é claro que eu vou falar nos próximos vídeos. Aqui nesse primeiro filme, eu acho que ela se mantém bem construída, e tem sim um bom arco de desenvolvimento. E algo que dá pra gente dizer é que essa trilogia, ela sempre foi sobre o Peter, a Mary Jane e o Harry Osborn. Por mais que o Harry, à primeira vista, ele pode parecer meio apagado aqui nesse filme, ele tem sim um desenvolvimento bem importante que vai desenvolvendo ele pros filmes em diante. Já que aqui a principal coisa que é mostrada é que ele é um personagem que vive na sombra do seu próprio pai, o Norman Osborn. E isso já gera nele um vazio muito grande, porque por mais que ele tenha dinheiro e ele seja bem privilegiado, ele nunca tem o que ele realmente quer, que é o respeito do seu próprio pai. E aqui no decorrer do filme a gente vê que o Norman, ele admira bem mais o Peter do que o próprio filho, já que ele vive elogiando a inteligência do Peter, diz que o Peter vai ter um futuro brilhante, enquanto o Harry é tratado totalmente de qualquer jeito. Você percebe que o Harry, ele até tenta se manter numa boa, tenta rir ali, fazer uma piada, mas a gente sabe que por dentro ali o Harry sempre tá tentando provar o seu valor pro pai. E essa obsessão do Harry de buscar o respeito do próprio pai até se estende ali no namoro com a Mary Jane, porque apesar dele claramente gostar dela, dá pra ver que ele também usa esse relacionamento pra tentar impressionar o pai dele. O que ele quer é mostrar pro pai dele que ele tem uma namorada bonita, elegante, que se encaixa ali no padrão de vida do pai dele, como se isso fosse algo que tornasse ele mais digno nos olhos do Norman. E no final do filme, a morte do Norman, ela acaba sendo a gota d'água pro Harry, já que agora ele tá sozinho e guardando todo esse ódio dentro dele, jurando vingança com o Homem-Aranha, sem saber que ele é o seu próprio melhor amigo. E é isso que planta semente pro arco dele nos próximos filmes. Então, mesmo com pouco tempo de tela comparado com os outros personagens, o Harry ele tem um começo bem sólido aqui, o que faz a gente entender bastante dos dilemas do personagem e vai desenvolvendo ele mais ali pra gente ter outras tramas envolvendo ele ali no Homem-Aranha 2 e no Homem-Aranha 3 finalizando a história do Harry. E agora a gente chega nele, né? O Norman Osborn, o Duende Verde, o grande vilão desse filme. E antes de falar do personagem em si, mano, é impossível não começar destacando o William Dafoe. O cara simplesmente encarnou o personagem. Ele não usou dublê em diversas cenas de ação, ele insistiu em fazer suas próprias lutas e mais do que isso, ele mergulhou de cabeça no personagem. O Dafoe ele consegue alternar muito bem entre um Norman Osborn frio para um duende completamente maluco com uma facilidade absurda. Tanto que a atuação dele dá vida pro vilão, de um jeito que poucos atores aí consegue fazer em um filme de super-herói. E inclusive esse detalhe do Norman ter a dupla personalidade com a outra sendo o Duende Verde, se eu não me engano, foi retirado da animação dos anos 90, já que pelo que eu me lembro, é lá que isso é apresentado pela primeira vez, já que lá nos quadrinhos o Norman ele não tinha essa dupla personalidade. Na verdade o que acontece é que o soro do Duende ele só ampliou esse lado ruim que o Norman já tinha e foi deixando ele cada vez mais maluco. A gente não via ele conversando com ele mesmo como duas pessoas diferentes, e eu acho que isso é um baita acerto desse filme de trazer esse detalhe da dupla personalidade,
já que o William Dafoe ele conseguiu entregar um trabalho incrível, alternando ali entre o Norman e o Duende de uma forma bem suave. Outra mudança que a gente também tem aqui no Duende Verde é no seu visual. Muita gente critica o traje final do Duende Verde porque ele tem uma carona de Power Ranger, né? Só que o mais curioso é que esse não era pra ser o visual original dele. A primeira versão do traje, ela era uma máscara bem mais parecida com a dos quadrinhos, com uma expressão facial e tudo mais. Eles chegaram até a gravar um teste com ela e o resultado, mano, era insano, mas acabaram descartando ela por ela ser assustadora demais pro público da época. E, mano, é uma pena, porque esse visual seria o definitivo fora das HQs, mano. O traje é muito bonito, mano. Mas eu particularmente até que curto esse visual final aí do Duende Verde. Eu acho que ele possui um visual muito marcante, algo que ficou bem marcado ali na trilogia. Você olha pra esse Duende Verde e você já sabe de onde que ele vem. Então eu acho legal porque isso dá muita identidade pra ele. O que me incomoda é ele ser muito verdão, tá ligado? Eu acho que poderia ter tido mais detalhes de roxo pra dar uma equilibrada, aí teria ficado bem bonito. Agora falando sobre o personagem do Norman Osborn em si, eu acho que aqui ele é muito bem apresentado. A gente vê que ele nunca foi exatamente um cara bom, mesmo antes ali do soro, ele já era alguém meio que com um ego inflado, ambicioso pra caramba e disposto a passar por cima de qualquer pessoa pra alcançar o que ele queria. E o que o soro do Duende fez foi quebrar o filtro moral que ainda restava dentro dele. Ele não vira um vilão do nada, ele simplesmente dá espaço pro lado sombrio que já tinha dentro do Norman Osborn. Tanto que o Duende, ele tem uma visão de mundo bem parecida com a visão do Norman, já que ele não quer necessariamente acabar com o Homem-Aranha, já que em momentos do filme ali, ele quer mostrar pro Homem-Aranha como é que o mundo é cruel, que você tem que pisar, ou senão você acaba sendo pisado pelas pessoas, e ele até tenta trazer o Peter pro lado dele, dizendo que os dois são iguais, com dons que os colocam acima das pessoas comuns. O Norman, ele não enxerga o Peter como inimigo de verdade, ele enxerga mais como uma versão mais jovem de si mesmo, tanto que em muitos momentos do filme a gente vê que o Peter é o filho que o Norman nunca teve, e isso acaba deixando o embate dos dois ainda mais pesado, já que a luta final deles, ela é bem violenta e bem pessoal, e até no fim o Norman tenta manipular o Peter fingindo arrependimento, tenta atacar ele ali de surpresa, mas acaba sendo morto pelo próprio planador, e mesmo assim na última fala ele ainda pede pra não contar nada ao Harry, não porque o Norman se arrepende do que ele fez, mas porque ele ainda quer manter aquela imagem de pai que construiu pro filho dele. É como se até morrendo ele quisesse ainda manter o controle da narrativa. No fim das contas, o Norman ele pode ser aquele personagem que representa o que o Peter poderia ter se tornado se tivesse usado os seus dons pro ego próprio dele, se ele não tivesse responsabilidade, se ele não tivesse um guia como o Tio Ben para te colocar no caminho correto. Então sim, os dois são parecidos, mas tomaram caminhos totalmente opostos. E é isso que torna o Duende um vilão tão marcante nessa trilogia. E é claro, né, com a grande atuação do Dafoe, que dá um peso ainda maior para essas cenas. E afinal de contas, o que torna esse filme tão especial? E mano, a resposta é simples. Tudo isso foi graças ao Sam Raimi. Desde o começo ele colocou muito carinho e dedicação no projeto, porque ele sempre foi um grande fã do Homem-Aranha. Então ele sabia a grande oportunidade que ele teve e fez isso com a maior dedicação possível. O Sam Raimi, ele compreende muito bem o personagem, os seus dilemas, porém ele não apresenta isso como uma forma de copia e cola, ele também coloca muito da sua própria identidade no projeto, sem que isso afetasse a essência do personagem. Ele não trata esse filme como um blockbuster genérico, ele realmente quis contar uma história com identidade, com estilo, com emoção, e isso aparece em cada detalhe do filme. Começando aqui pela cidade, Nova York é quase um personagem vivo aqui nesse filme. A gente vê que as pessoas participam realmente da história, elas não são apenas ali um pano de fundo. Você vê que os pedestres ali reagindo às batalhas, os cidadãos ali jogando coisas no Duende para defender o Aranha, e algo também que dificilmente a gente vê nos dias de hoje, que é um herói salvando pessoas, e o que a gente mais vê aqui é o Homem-Aranha salvando pessoas no decorrer do filme, e tudo isso cria um senso de comunidade que faz total sentido com o personagem. Outra coisa que também faz muita diferença pro filme foi o quanto o Sam Raimi valorizava os efeitos práticos, e talvez seja até por isso que o filme acabou envelhecendo tão bem, já que um exemplo é aquela cena da bandeja que o Tobey teve que repetir 150 vezes até ele acertar, ou até mesmo a cena da aranha descendo pra mão do Peter, que foi feita com uma aranha real tingida de azul e vermelho, e até mesmo em algumas cenas de CGI, muita coisa prática também foi usada, tipo essa cena do Homem-Aranha se balançando por Nova York, e essa câmera que tá seguindo ele foi uma câmera usada na vida real, eles realmente pegaram uma câmera e gravaram esse take de verdade, e depois, né, claramente eles só acrescentaram o Homem-Aranha ali com efeitos visuais. Então o Sam Raimi, ele realmente conseguiu passar uma boa sensação de liberdade com esse Peter se balançando pela cidade, isso daí fez muita diferença, porque mano, o web swing desse filme é bem bonito, por mais que tenha algumas cenas que sim, envelheceram mal, você consegue ali ver ali o CGI claramente, você consegue ver algumas cenas ali meio bonecão, porém mano, vamos ser sinceros, esse filme aqui, ele tem um CGI
melhor do que muita coisa da Marvel que saiu hoje em dia, mano. E mesmo com algumas mudanças ali em relação aos quadrinhos, como por exemplo as teias orgânicas ou o visual do Duende, tudo isso foi feito com uma visão muito clara da história. O Raimi, ele queria que tudo aquilo fizesse sentido dentro daquele universo. E esse é um dos principais motivos do Peter usar teias naturais ali dentro daquele universo, porque ele não achava tão crível um adolescente criando um dispositivo tão complexo. Mano, eu sinceramente gosto da teia orgânica, eu acho ela maneira, eu acho que ela faz sentido, porém eu sempre vou preferir os lançadores de teia. Já que os lançadores de teia, eles proporcionam esses momentos aí do Peter ficando sem fluido de teia e ter que improvisar quando tá caindo de um lugar alto ou quando tá enfrentando algum vilão, e eu acho esses momentos sensacional, além de mostrar também a grande genialidade do Peter Parker, né? Mas o Sam Raimi, ele soube usar até que bem esses conceitos da teia orgânica, já que lá em Homem-Aranha 2 ele mostra que os poderes dele tá meio que ligado ao estado emocional do personagem, então ele consegue também gerar esses momentos. Então eu acho que o Sam Raimi, ele conseguiu contornar bem legal essa situação. E no final das contas, dá pra gente ver que o Homem-Aranha do Sam Raimi, ele foi feito de fã pra fã. Ele entendeu que o que faz o Peter Parker ser especial não é o uniforme nem os poderes, e sim o coração dele, a culpa, o esforço, a responsabilidade, o sacrifício, tudo aquilo que molda a essência do personagem tá exatamente nesse filme. E é aqui que o Sam Raimi consegue criar uma origem perfeita pro Homem-Aranha. O Homem-Aranha de 2002 não foi só um sucesso de bilheteria, ou o filme que acabou dando início a uma trilogia magnífica, mas ele também foi um divisor de água pro cinema do super-herói. A gente já tinha tido ali o X-Men 2 anos antes, que também foi um filme super importante, mas que ainda tinha um certo receio de abraçar completamente o lado mais fantástico dos quadrinhos, como se eles estivessem com vergonha de ser um filme de super-herói. O filme do Sam Raimi chega basicamente pra dizer, isso aqui é um filme de super-herói, e ele fala isso com orgulho, já que a gente tem uniformes coloridos, cenas exageradas, um vilão bem mais teatral, frases de efeito, heróis salvando pessoas, e tudo isso sem medo de parecer infantil ou menos sério. E mesmo assim, o filme ainda conseguiu ser bem emocional, bem profundo, cheio de peso dramático. Ele mostrou pros estúdios que as pessoas queriam ver heróis como eles eram ali nos quadrinhos, que dava pra contar essas histórias com coração, estilo e identidade. E muito do que a gente viu anos depois com o universo cinematográfico da Marvel e tanto em outros filmes do gênero, só foi possível porque Homem-Aranha 2 provou que tudo isso funcionava. Mas e você, o que acha sobre esse primeiro filme do Homem-Aranha? Quão marcante ele é pra você? Você acha que ele realmente é tudo isso? Aqui nesse vídeo aqui eu passei um pouco da minha visão que eu tenho sobre os personagens, sobre a trama, trazendo um pouco de informação também. Então coloca aí nos comentários o que você acha sobre esse filme e se inscreve no canal também pra não perder o vídeo sobre Homem-Aranha 2. Aqui na tela vai aparecer dois vídeos aqui, um falando sobre o Andrew Garfield e outro falando sobre a Homem-Aranha dos anos 90. Então se você quiser ver mais Homem-Aranha, continua aqui no canal e dá uma olhadinha nesse conteúdo. Tamo junto, rapaziada, e é nóis!